Boa noite, estamos iniciando mais uma live aqui da Escola Beabá. Nossa convidada de hoje é a Cláudia Galvani. Vamos só aguardar o pessoal chegar. Boa noite, Ju, Elisângela. Boa noite, quem está chegando aí. Sejam bem-vindos. Estamos só aguardando a professora Cláudia entrar. Boa noite, Cá. Muita gente conhecida, muita carinha aí, conhecida. Cláudia já está chegando. Oi, Vamos Fabi. iniciar. Olá. Boa noite. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Que bom. O pessoal já está chegando aí. Rapidinho estão entrando. Enquanto isso, eu vou só dar um aviso que o nosso sorteio, assim, do livro, né? O seu Uhum. livro, que você nos doou, será logo em seguida da live. Isso. Ah lá, dificuldades escolares. Um desafio Isso, um superado. desafio insuperável. Tá lindo o livro. E assim que nós encerrarmos a live, 8h40, a gente encerra com os comentários. Então, quem ainda não comentou, não seguiu, dá tempo de correr lá para concorrer a esse livro aí. Não é, Cláudia? É isso mesmo, Fabi. O primeiro eu quero te Isso. agradecer. Imagina. É uma honra estar aqui com você. Eu sei aí desde que você foi minha aluna, toda essa sua batalha aí pela psicomotricidade dentro da escola. Então, assim, é um prazer hoje aqui estar nesse bate-papo com as pessoas e falando um pouco da psicomotricidade no processo de aprendizagem. É um prazer o seu convite e estar aqui com todo mundo. É um prazer te receber. Nos conhecemos lá em 2009, né, na pós. Minha supervisora de estágio, orientadora, muito querida, deixou muitos ensinamentos. E desde então a gente vem aí por esse caminho, aplicando a psicomotricidade na escola enquanto profilaxia, né, Cláudia? Tentando amenizar as dificuldades, né? Que elas não se tornem dificuldades de aprendizagem, né? Então, exatamente, né? Então, esse ponto que acho que hoje a nossa conversa vai ser pautada, né? Este Isso. olhar da psicomotricidade, né? O olhar dessa ciência, que é uma ciência que tem como objeto o corpo, né? Então, a psicomotricidade, ela trabalha em prol desta harmonia do corpo, né? Então, o corpo não só esse corpo com as suas funções, mas todo o processo cognitivo, todo o processo afetivo. E o interessante, essa busca que a gente vem tentando aqui no Brasil, deste Uhum. olhar da psicomotricidade na escola. Então, como você Sim, disse, esse olhar preventivo. Então, preventivo. muitas vezes a gente enxerga a psicomotricidade como um trabalho remediativo. Então, como um trabalho terapêutico, quando a criança apresenta um transtorno, uma dificuldade escolar, ou quando ela apresenta um TDAH, um transtorno de déficit de atenção, enfim, alguma questão que a psicomotricidade pode auxiliar enquanto processo terapêutico. Mas a nossa conversa hoje é lá atrás, né? Como nós podemos enxergar a criança, enxergar a pessoa na concepção da psicomotricidade. E, principalmente, o olhar da educação infantil no viés da psicomotricidade, né? Sim, Então, sim. exatamente isso, né, Fabi? Que há anos você Uhum. vem aí batalhando, implementando na escola. E é um pouquinho sobre isso a nossa conversa hoje. Então, Isso. enxergar a educação infantil como um potencial para o processo de aprendizagem. Nossa, mas esse potencial se refere
a trabalhar com papel, com atividades, né? Então, este olhar da educação psicomotora, este olhar da psicomotricidade na escola, no princípio, né? na No base, início. né? No início, então no berçário, no infantil 1, 2, 3, enfim, né? Toda essa bagagem da educação infantil até a criança entrar no processo do ensino fundamental. E aí a gente enxerga também, nossa, uma criança do primeiro ano, ela já está alfabetizada, ela já está pronta para ser alfabetizada. Primeiro ano ainda é uma criança dentro do antigo olhar pré-escolar, né? Então, Pré-escolar, isso. a criança do primeiro ano, muitas vezes, entra com 5 anos, né? Ela entra para o primeiro ano, principalmente se ela faz aniversário antes de junho, ela entra com 5 anos, né? Então, quantas coisas ainda nós temos que trabalhar, nós temos que estruturar. Então, este olhar dentro da escola, não como uma aula de psicomotricidade, mas este olhar da psicomotricidade permeando, né, todas as ações e todas as concepções e todas as atividades propostas na escola, que faz a diferença nesse sentido que nós estamos falando, preventivo da psicomotricidade, né? E que, no meu ponto de vista, não seria nem o preventivo, mas seria o olhar para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança de uma forma natural. Então, quando nós olhamos para a criança dentro do desenvolvimento natural, do que é esperado para aquela idade, do que é esperado dentro das tabelas do desenvolvimento, que essa criança alcance, né? Aí nós vamos olhar para esta criança como um ser em potencial, como um corpo em potencial, né? Então, como eu iniciei a nossa conversa hoje, que a psicomotricidade tem como essência e como objeto de trabalho e objeto de estudo o corpo, né? Então, de que corpo nós estamos falando? Deste corpo que sente, deste corpo que brinca, desse corpo que explora, né? Então, se nós pegarmos lá atrás as primeiras experiências da criança que o Winnicott traz para a gente de uma forma muito significativa, né? As experimentações com objetos, então ela descobre que a panela da mãe vira um batuque, Uma né? bateria. Então, uma bateria, né? Ou a colher de pau vira um microfone. Enfim, esta construção, que já é o início de uma elaboração cognitiva, ela parte de uma experimentação, né? E essa experimentação, ela parte da criança sentir e da criança elaborar, né? Então, este primeiro momento da brincadeira, quando a criança coloca, por exemplo, um paninho no rosto e alguém tira, achou! Ou coloca o paninho no rosto e os pés estão aparecendo e ela acha que está escondida, a gente já está trazendo para ela uma concepção de descobertas, né? De dentro e fora, né? De perto e longe, grande e pequeno. Então, a brincadeira, né, ela tem um cunho lúdico, mas ela tem um cunho de aprendizagem extremamente importante, né? Então, muitas vezes eu escuto, nossa, mas eu vou para a escola, eu vou colocar meu filho na escola para brincar, né? O brincar, né, não é só brincar, é para brincar, né? A brincadeira em si, ela carrega componentes cognitivos, afetivos e motores, que são os três grandes alicerces da psicomotricidade e que dão a base justamente para a criança elaborar futuramente um processo cognitivo, ela elaborar as estruturas cognitivas formais, né, e ela conseguir depois simbolizar no papel ou estruturar a alfabetização, né, a escrita, a leitura, um processo de matemática lá na frente. Então, quando falamos do brincar,
nós estamos falando de uma estrutura fundamental para o desenvolvimento da criança, né? Uhum. E que Sim, brincar que é este, né, Fabi? Então, é o brincar com a sim. tela do celular, né? Uhum. O brincar com a tela do celular, na verdade, não é deste brincar que nós estamos falando, né? Uhum. Nós estamos falando de um brincar, o brincar com o corpo, Com o corpo, cujo instrumento é o corpo. onde o instrumento é este corpo. Uhum. E este brincar com o corpo possibilita que eu acabe estimulando todos os canais sensoriais para aprendizagem. Quando eu Uhum. brinco, eu estimulo a minha visão, eu estimulo a minha audição, o olfato, o tato, o paladar, né? Eu estimulo a minha percepção de corpo no espaço, né? A minha locomoção. Então, esta possibilidade de exploração, ela não é somente uma exploração sensorial, é uma Uhum. exploração de consciência. Então, quando eu dou um material para a criança explorar, então ela está brincando aqui com um joguinho no celular. Ela está explorando isto, né? Ou, Uhum. no máximo, Sim, isto. O touch ou indicador. apertando. E uma Sim. coisa super importante, o que ela está explorando? Em termos visuais, ela está explorando um componente visível, eu estou olhando para a tela, né? Mas eu não estou possibilitando todo um desenvolvimento ocular, né? Um Uhum. desenvolvimento olho para cima, olho para baixo, olho para a esquerda, olho para a direita. E principalmente a tela não possibilita a visão periférica. Então, Sim. eu estou Uhum. olhando para você, né? Mas você está olhando para mim, por exemplo, mas você está vendo, você está olhando para o meu rosto, você está vendo que minha mão está fazendo algum movimento. Então, Uhum. a visão periférica é fundamental para um processo de aprendizagem. A hora que a criança olha um texto com 7, 8, 9, 10 anos, ou adolescente, ou até adulto, ela tem essa perspectiva de todo e partes. Então, a hora que Uhum. ela abre um livro e olha, se ela tem uma visão periférica, ela tem a capacidade de uma leitura global. E não aquela leitura Uhum. a, ba, na, está. Né? Então, essa capacidade que a gente tem de enxergar um texto, enxergar um conteúdo no todo e depois fragmentar em partes, que na aprendizagem acontece sempre desta forma, ela só ocorre se você explorou esta visão periférica. Né? Então, de que visão periférica nós estamos falando? Dessa capacidade de eu olhar para frente, mas eu Ir enxergar o para os todo, lados. ir para os Uhum. lados, né? Sim. Então, a hora que eu tenho ali uma brincadeira de trepa-trepa, eu tenho uma perspectiva do que está acima, do que está abaixo, e a intensidade de uma força que eu tenho que ter com os meus braços para atingir um objetivo. Uhum. Então, eu estou falando de perspectiva cognitiva, eu estou falando de perspectiva cognitiva, porque eu estou já projetando, né, um espaço e um tempo que eu vou usar na construção de uma palavra, por exemplo. O espaço entre uma palavra e outra, ela requer uma percepção de espaço e tempo. E como eu Uhum. construo essa percepção de espaço e tempo? Através do Uhum. conhecimento do meu próprio corpo, através da Sim. brincadeira. Então, quando eu brinco, eu estimulo todas essas percepções. Eu estimulo essa capacidade que a criança tem de construir com um concreto, mas um concreto sensorial, proprioceptivo, meu. Então, como que a criança tem a percepção de que esta bolinha de tecido é molinha e a bolinha de plástico ela é dura, né? Como esses conceitos eles vão se formar lá na frente para a criança, eles vão se constituindo para a criança. É justamente nesta fase pré-escolar, é nesta fase de experimentação.
Então, quando eu exploro o meu corpo e eu percebo que no meu dedo, né, a hora que eu toco o meu dedo, eu estou sentindo aqui o duro, mas a hora que eu aperto minha bochecha, eu estou sentindo mole. Então, eu já estou dando conceitos pedagógicos numa exploração de corpo. Uhum. Então, a hora que eu faço uma brincadeira, corre e estátua. A hora que eu dou para a criança esse start da brincadeira de estátua, eu estou possibilitando uma experimentação de um equilíbrio estático. Eu estou possibilitando para essa criança a condição de entender o que é parar e caminhar. Entender uma primeira noção de limite. Um limite deste corpo. Que eu vou precisar desse limite depois aqui para segurar uma caneta. A hora que eu paro, a hora que eu caminho com a caneta, com o lápis, e a hora que terminou a palavra, ou terminou a letra, enfim, aquilo que eu estiver constituindo. Então, na brincadeira, a criança começa as suas cognitivas. E muitas vezes eu escuto as pessoas falarem, né? Ah, mas a hora que eu estou com material concreto, eu estou possibilitando esse canal sensorial também. O canal sensorial no objeto, ele não é a mesma coisa que explorar o corpo da criança. Porque a hora que eu exploro, eu estou me apropriando disto. Então, a hora que eu pego uma bola na mão e eu sinto aquela bolinha, né? Se ela é áspera, se ela é lisa, se ela é pesada, se ela é leve, e eu passo no meu corpo, né? Não é só minha mão que sente, são as possibilidades do meu corpo, o canal tátil, o canal olfativo, o canal o canal degustativo. Fabi, eu não estou acompanhando aqui pergunta. Se tiver pergunta, tá. você vê Eu te para mim, falo. tá? Eu vi que subiu um monte de palavras aí, mas eu não sei. Eu não sei se você vai abrir depois um espaço, como que você vai fazer. Sim, nós podemos abrir, sim. Quando tiver o tempo, assim, eu vou te dando um toque. Tá bom. Então, justamente esses canais sensoriais que o corpo possibilita são as sensações que vão ficando, né? Então, por exemplo, quando você passa num lugar que aquele cheirinho de um bolo, né? Você sente, a sua memória corporal te remete a alguma sensação ou a alguma experiência que você já teve. O bolo na casa da avó, ou um bolo que eu comi com umas amigas na infância ou na adolescência. Enfim, a memória ela é constituída de uma forma mais fidedigna quando ela é experimentada no próprio corpo. Né? Então, quando eu degusto o bolo, eu cheiro o bolo, eu peguei o bolo com a mão e eu experimentei, né? O comer da criança com a mão, vai possibilitar o quê? Uma construção de uma imagem, construção de uma memória. Então, quando a gente fala de uma memória, e eu me remeto a uma memória que é corporal, é uma memória que fica. Travou? Sim. Travou, Fabi? Eu tô te ouvindo, só a imagem que tá congelada. Voltou. Voltou. Oi, tá me ouvindo? Não, agora eu não tô te ouvindo. Isso, Ouvindo? isso, agora sim. Sim. Voltou. Então, sobre essa das explorações, Fabi, Oi? tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Só a imagem que tá Ela congelando. tá congelada, mas tudo bem. Vamos continuando. Então, tá de memória
memórias e de funções cognitivas e de funções executivas e de trabalho. Então, outro componente importante, por exemplo, é a hora que você está trabalhando com uma criança consciente. Então, se nós todos aqui lembrarmos da nossa educação de uma forma geral, de alguma lembrança da educação. Vamos lembrar sempre de coisas mais corporais, acabam nos situações vividas com o corpo, acabam estimulando o processo cognitivo, mas também ela acaba estimulando o processo afetivo. E Valon traz isso de uma muito densa e fantástica, e traz a emoção para dentro da sala de aula, né? Então, o processo cognitivo para Valon é um processo com ação, né? E quando eu possibilito uma experimentação corporal, eu estou possibilitando também uma experiência afetiva. Eu estou possibilitando o prazer, né? Quem não sente prazer numa brincadeira, né? A criança está ali contida, né? Primeiro dia de aula, né, Fabi? O que vocês propõem? Um conteúdo ou propõem uma brincadeira, né? A brincadeira, né? Então, o brincar é a forma de comunicação da criança. E esse brincar é através do corpo, né? A nossa primeira linguagem corporal, a nossa primeira linguagem enquanto humano é a corporal, né? O bebê chora, o bebê fala com os olhinhos, né? E agora a gente tem uma nova se remexe. Exatamente, né? E agora a gente vai ter aí, né, pós pandemia, a gente vai ter também no canal que é máscara e olhos falando, né? Então, esse vai ser o canal sensorial, né? Uma nova comunicação que a gente vai ter que reaprender também, né? Falar com os olhos, né? Se eu tampar aqui a boca e não expressar, minha linguagem de comunicação também fica truncada. Então, quando a brincadeira, existe o lúdico, sim, né? Mas existe o canal de aprendizagem. Então, voltando àquela experiência que eu falei, quando você experimenta no corpo, então, um conteúdo que na escola fica muito solto, e quando você é adulto, ele se perde. E a hora que você liga um Waze, você lembra que você não teve essa vivência, é a noção espacial, né? Então, como que numa escola tradicional, uma escola cognitiva que prioriza o conteúdo, que prioriza só as funções corticais superiores, o frontal, né? Como que... Exatamente, né? Como isso acaba influenciando a vida da pessoa? Então, quando a gente aprende a Rosa dos Ventos, né? Então, a gente sabe que o sol está para lá onde, né? Quer dizer, se eu virar meu corpo, né? O norte, sul, leste, oeste já mudou, né? Então, quando a gente... esse é um conteúdo que quando a gente experimenta com a criança, então, a sua mão direita voltada para o nascer do sol e a mão esquerda para o pôr do sol, a criança vai ter a condição do que é norte, sul, leste, oeste em qualquer lugar, né? Porque é o corpo dela que se localiza no espaço. E quando ela percebe isso, ela consegue transcender cognitivamente. Ela consegue, por essa experiência corporal, estruturar um processo cognitivo mais simbólico, um processo cognitivo mais formal, que ele vai começar a se estruturar a partir dos 8, 9 anos, e que ele vai, né, pela vida toda aí se aprimorando. Então, eu só consigo ter o simbólico
se eu explorei este concreto, se eu explorei no meu corpo, e é quase uma consequência. Então, a hora que eu experimento no meu corpo, eu consigo transportar para um concreto e eu consigo passar para um papel e simbolizar. Eu consigo abstrair. Então, abstrair um conceito não é só no papel, ele parte do corpo, né? Sim. Então, quando a gente pensa em Piaget, né? Piaget, ele não é um método, né? Todo mundo sabe que é um estudo de como o processo cognitivo acontece, né? Aquela palavrinha mágica do Piaget, sensório-motor, né? Que a gente acaba muitas vezes transportando por uma situação de material concreto, né? O sensório-motor, ele acontece aonde? É no corpo. No corpo, Não existe sensação e movimento, né? sensação e movimento. Não existe sensório-motor fora do corpo. Sim. Né? Ele tem que ser experimentado, ele tem que ser explorado. Né? Então, a criança está lá com a massinha, ela está lá com a areia, a primeira coisa que ela faz é pôr na boca. Né? Ah, mas ela pôs na boca? Ela pôs na boca porque o canal sensorial dela, gustativo, ele precisa ser explorado. Né? E muitas vezes a gente... É o canal de conhecimento, né? É como ela conhece o mundo, né, nesse período, né, de 0 a 2 anos. Como ela explora tudo. Como ela explora tudo, comida. Então, quando ela pega uma banana, aperta, sai tudo, além dela estar tendo esse canal tátil, ela está aprendendo mole e duro, porque ela apertou a banana e a banana saiu. A força que ela estabeleceu ali estrangulou a banana. Aí ela pega uma maçã e aperta e não acontece nada. Então, é o que na psicomotricidade a gente chama de modulação tônica, essa capacidade e relaxar, essa capacidade que vai trazer lá na frente também, atenção, parte do corpo. Né? Ela parte trabalhando com esses opostos, né? Com esses opostos. Então, quando eu trabalho com os opostos, eu consigo buscar um equilíbrio. Então, quando você fala para a criança, não aperta forte, que vai quebrar ou vai estourar. Quer dizer, o que é forte e fraco? Se ela não experimentar no corpinho dela, com brincadeiras, com a diversidade de materiais sensoriais, para ela sentir, para ela pegar, para ela passar no corpo, para ela passar na boca, para ela passar no nariz, para ela não só ver, mas escutar, né? Aquela experimentação deliciosa que ela sai inteira, suja, né? Nossa, mas que horror! Cabelo, né? Então, tudo isso são componentes sensoriais e estimulam esses canais, né? Então, quando a gente fala de canais sensoriais, é a forma como eu recebo a informação que leva para o meu cérebro e me dá uma resposta, né? E essa resposta, ela vem em formato de aprendizado. Toda a ação, ela extrapola para um aprendizado. Então, quando a gente consegue explorar, sentir, se apropriar em outra situação, ela já vai trazer aquele conhecimento e tornar dela, né? Então, quando a gente apreende para a gente e não precisa de nenhuma colinha, isso significa que está automatizado, que a aprendizagem aconteceu de verdade. Então, quando a gente... Deu uma travada, né, Fabi? Eu continuo te ouvindo, só a imagem que está travada. Agora parou. Tá. Aí, voltou. Oi? Destravou? Qual? Destravou. Então, oi. Tá me ouvindo, Fabi? Oi. Fabi? Oi?
Fabi? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu Tá, tô. voltou. Tá, voltou. Olha, tem gente lá de Mato Grosso aí, olha, dando os parabéns. Que legal. Olha Agora eu não só. tô te ouvindo. Ó. Então, é sobre isso que nós estamos falando, né? Então, Não, Fabi, vamos ver se melhor. Oi, 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 isso, foi. Voltou. agora, oi. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Para nós experiências, né? Então, a criança pequena, quanto mais possibilidades de e mais possibilidades de memória corporal consequentemente, depois de uma memória remota. Travou? Fabi, você está me Clau, ouvindo? Oi? você tá próximo do Wi-Fi? Agora eu não tô ouvindo mais. Vocês estão ouvindo, pessoal? Será que é só pra mim que tá travando? Cláudia? Oi? Oi, Melhorou? melhorou. Melhorou, Fabi? Oi? O do celular, acho que agora fica melhor do que o da casa. Ah, sim, sim. É, O pessoal desculpa. colocou ali que tá gostando, a Karina colocou que adora a bagunça com a comida. Teve uma pessoa que colocou ali da questão dos estímulos sensoriais, o quanto isso é legal para criança com dificuldades. Né? Estou te passando aqui. E você Tá, estava falando da memória, eu até isso. grifei aqui no seu artigo, né? Aham, Nessa parte que você diz aqui da experimentação do corpo, das marcas que faz, né? E o uhum. quanto isso fica, né? Fica lá isso guardado para a vida toda, né? E Pra- quando é solicitado, tem lá, né? Tem Tá lá. presente. É exatamente disso que eu estava colocando e que tem aqui, né, nesse capítulo que eu colaborei no livro, né, que a gente vai daqui a pouco sortear, né, Fabi? Sim. É exatamente isso. As marcas que ficam no corpo são marcas que acabam ficando guardadas nessa memória corporal, né? Uhum. E a Madame Subirán, que é a mãe da psicomotricidade, ela tinha uma fala tão bonita. Ela dizia sempre nas falas dela que o corpo é o teatro da expressão, né? Então, é no nosso corpo que a gente guarda tudo. E a gente vai buscar sim, né? Então, quando eu dei aquele exemplo do bolo, né? Sem você perceber, você se remete lá atrás para uma experiência que você teve sensorial. As experiências corticais, né, as experiências mais simbólicas, elas se perdem. Uhum. São as experiências corporais e afetivas que ficam. Né? Então, elas que a gente volta lá e pega. Então, aquele exemplo que eu te dei da Rosa dos Ventos, quando você é um adulto e está lá no Waze, e o comando do Waze dá vire a segunda à esquerda, né? Enquanto adulto, você não precisa mais se virar para saber, né? Ou virar o celular para essa indicação. Ele já vai te dar o teu corpo já vai se remeter àquela situação vivida e já vai transpor simbolicamente para a aprendizagem que eu preciso agora.
Isso para todas as aprendizagens. Então, quando eu estou ali aprendendo matemática, eu aprendi a ler e escrever, a gente aqui no Ocidente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Quando chega na matemática, que eu tenho que armar uma conta, a conta é o inverso. É da unidade, dezena e centena. Então, não é mais da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Só que se eu não vivi isso de uma forma concreta, se eu não tenho entendimento de que aqui está a unidade, que tem uma representatividade, a dezena, a centena, se eu não vivi isso no meu próprio corpo, aqui, ó, 10 eu tenho aqui no meu corpo, 10, se eu tirar 5 dedos, eu fico com 5. Eu posso, no meu próprio corpo, experimentar matemática, no meu próprio corpo, experimentar geografia. Então, quando eu tenho a concepção e o entendimento no meu corpo, que minha sobrancelha está acima do meu olho, mas ela está abaixo da minha testa, quando eu tenho um conteúdo lá na frente de geografia, eu vou entender lá Greenwich, Trópico de Capricórnio, latitude, longitude, eu vou entender toda esse bidimensional, né, de um mapa, porque eu explorei no meu corpo essas condições e é lá que eu vou retomar. É aquilo que você falou, né? Eu retomo a memória corporal para eu estruturar uma memória cognitiva, né? No entanto, a pessoa que está com Alzheimer, ela começa a lembrar de fatos muito antigos. Por quê? Os fatos muito antigos são fatos vivenciados sensorialmente, corporalmente, né? E a memória imediata, ela vai se perdendo. Sim. Então, o quanto que é importante essa exploração. E uma criança que não teve exploração do corpo, não teve exploração da brincadeira, ela não tem o chip, né? Ela não tem o chip corporal, da memória corporal, para buscar conhecimento, para acabar, né, buscando para reestruturar ou constituir ou reconstituir um novo conhecimento. Então, isso é super importante, né, Fabi? O pessoal está perguntando o nome do artigo. Psicomotricidade, o corpo como estruturante do processo de aprendizagem, que está no livro, que vai ser sorteado já já, tá bom? Olha lá o livro, Dificuldades Escolares, um desafio superável. Um desafio superável. Foi organizado pelo Sandra e pelo Rubens Weinstein, e tem, assim, muitos artigos legais, né? Mas o meu capítulo especificamente é sobre essa estrutura do corpo, como ele estrutura o conhecimento, né? Porque acaba ficando um pouco difícil para quem não é da área, né, Fabi? Nós que somos psicomotricistas, para a gente é automático essa relação, né? É automático, a gente não consegue pensar diferente. Mas e ver psicomotricidade em tudo, né? Não precisa de coisas mirabolantes para trabalhar a psicomotricidade, né? No dia a dia, toda hora. Como eu falei no início, o objeto de trabalho da psicomotricidade é o corpo, né? É o corpo. Nós estamos com ele o tempo todo. Nós estamos com ele está aqui, né? Mas aí a gente pergunta, eu já escutei muitas vezes as pessoas perguntarem, mas e agora, o que a gente faz nessa quarentena só com este recurso? O recurso de comunicação é este, mas o recurso de trabalho é este. É este. Então, a proposta de trabalho, né? Agora a gente está aqui só falando, mas eu posso propor para você. Então, quando eu falo, Fabi, coloque agora a sua mão esquerda na cabeça. Então, quando eu estou propondo uma atividade com o seu corpo, deixou de ser um canal... Só fala. Só fala, e um canal de mídia onde eu tenho só a visão e a audição, né? Sim. E aqui que a gente falou, se eu ficar o tempo todo num processo de aprendizagem, e agora, né, nesse processo remoto, né, que nos foi imposto, né? Se eu ficar só de olho nesta telinha, sem este corpo funcionar,
né? Uhum. Muito provavelmente, essa experimentação do desenvolvimento neuropsicomotor, ele vai sofrer falhas. Uhum. Então, Tem quando uma eu... pessoa. Pode falar. Pode concluir. Então, Pode quando passar uma pergunta. enquanto educador, eu proponho para a criança fazer do outro lado com o corpo e com objetos, eu estou possibilitando essa experiência. O canal está sendo, né, um tablet, um celular, um computador, mas a experiência ela pode acontecer. Mas como ela vai acontecer dentro de casa se não tem os brinquedos da escola? Né? Aí que entra a psicomotricidade de novo. Né? Eu não preciso de materiais estruturados. A psicomotricidade, ela ocorre com a experiência criativa do meu corpo e, como a gente falou inicialmente, né? Essa caneta pode se transformar num microfone e a gente acabar cantando. Uma caixa pode virar um carrinho. Enfim, o mais importante não é a constituição dos brinquedos. Nossa, mas eu não estou lá na minha sala lúdica. Mas a criança tem o espaço dela, ela tem os brinquedos dela, ela tem o lidar com a criatividade dela. Então, é isso que é importante para a gente. Quando a gente enxerga a educação infantil como um papel e uma caneta, né, a gente está criando transtornos de aprendizado. Né? Por quê? Eu estou pulando etapas. Então, voltando lá para Piaget, se eu não vivi o sensório motor, né? E se eu não fui lá para o pré-operatório, operatório concreto e depois para um formal, se eu não subir cada degrauzinho, eu não consigo chegar no simbólico. Né? Um exemplo, todo mundo passou por isso, né? Todo mundo que dirige passa por isso. Ninguém pega um manual, lê e sai dirigindo. Você precisa de uma experimentação sensório-motora. Você precisa entrar no carro, você precisa errar, você precisa de todos os canais sensoriais conectados. Então, você desliga o rádio, você precisa pensar, né? Então, ó, eu tenho que mexer aqui com o pé direito, com o pé esquerdo, a mão, tal, né? Por quê? Eu preciso viver este corpo e essa dissociação, mexer aqui no câmbio, mexer com a mão, estar atento. Eu estou aí conectando todos os meus canais sensoriais para eu automatizar. Então, o segredo da estimulação no corpo é você automatizar um movimento. Quando você automatiza um movimento, é o que a gente chama de praxia. Não é um movimento pelo movimento, mas é um movimento pensado, né? Com uma intenção. Então, para que serve isso? Né? Então, a hora que eu automatizei o dirigir, por exemplo, eu não desaprendo a dirigir. Né? Eu dirijo pela vida inteira, com uma bicicleta. Né? A bicicleta tem milhares de componentes sensoriais e corporais que precisam ser trabalhados, porque senão a criança não consegue andar de bicicleta. Né? Ela precisa ter um controle deste corpo, ela precisa ter uma dissociação de membros superiores e inferiores, ela precisa ter uma dissociação de eixo, onde ela vai pedalar com um pé e com o outro, ela precisa de força, tonicidade e direção e dissociação de um braço e de outro, ela precisa da concepção da visão, a perspectiva de espaço e tempo, quer dizer, o fato de andar de bicicleta requer tantos outros componentes psicomotores que a possibilitam andar de bicicleta. E assim, o processo de aprendizagem. Então, escrever sobre uma linha. Escrever sobre uma linha não é um treino de caligrafia. Escrever sobre a linha é entender o que é em cima, o que é embaixo, é passar em cima da linha, é passar do lado da linha, do outro lado, acima, abaixo, né? É ter um banco da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, é girar, enfim. Essa exploração que eu faço em forma de brincadeira com o meu corpo é o que vai me possibilitar a estrutura gráfica e a estrutura cognitiva do processo de aprendizagem.
Sim. A Marleide falou, né, de criar brincadeiras com o corpo e criar brinquedos com os objetos de casa, não é? Porque a Exatamente. partir do momento que ele cria o brinquedo, ele está usando as suas habilidades para construir algo que ele vai usufruir. Exatamente. Então, por exemplo, por que que uma criança... Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Que eu Tô ouvindo, tô te ouvindo. Pode falar. Tá. E exatamente sobre isso, porque, por exemplo, se a criança tem a vivência e as estímulos sensoriais, você pode dar papel, você pode dar todos os materiais reutilizáveis que não vai sair nada, né? Então, Nada, porque ela o não sabe processo utilizar. de criatividade, ele tem que partir de uma experimentação de um corpo. Então, Uhum. uma criança criativa, um adolescente criativo, é um adolescente que viveu o corpo, é uma criança que viveu o corpo, que explorou, né? E que teve Uhum. adultos seguros que Sim. possibilitaram essa experiência, né? Que Uhum. favoreceram espaços para a criança experimentar, para a criança cair, né? Tem até aquela música, né? Um Quem joelho não pula o ralado dói. muro. Não, um joelho ralado dói bem menos do que um Ah, coração é partido. verdade. É Então, o verdade. joelho ralado, né? A criança é pequenininha, ela vai ralar, ela vai ter até uma experiência que é sensorial. Opa, peraí, eu pulei, eu machuquei, né? Então, até a gente não possibilitar que ela caia, ela pode ter um perigo muito maior lá na frente, né? Uhum. Então, o Sim. corpo tem a sua ressonância, né? O corpo acha os seus próprios limites, né? A hora que ela foi naquele lugar e tomou um choque, ela não vai nunca mais, né? A hora que ela foi Uhum. lá e aquela plantinha tem um espinho, ela não volta mais, né? Então, é Uhum. lógico que a gente não vai colocar nenhuma criança em risco, óbvio, né? Nós somos Claro. extremamente adultos, conscientes e responsáveis. Mas a gente tem Sim. que possibilitar, e a escola é o espaço disso, né? A Uhum. escola é o espaço onde a gente deve explorar. E nesse Sim. momento de confinamento, o espaço da criança é a casa, É a né? casa. Então, É o a quintal, criança, o quarto. ela não para de pular no sofá, né? Então, ou a gente cria uma cabaninha, uma montanha com as almofadas fora do sofá, ou ela vai pular no sofá. Por quê? Ela precisa desse experimento, eu pulei e não caí, né? Ela precisa desse Uhum. experimento de passar embaixo da mesa e rastejar, engatinhar e ter as possibilidades que o corpinho dela passa por aquele espaço. Porque depois ela vai Sim. ter a possibilidade de entender que aquela letra cabe naquela linha, aquele número Uhum. cabe naquele quadradinho, né? E tantas outras aprendizagens que a gente precisa se remeter a essa memória corporal, se remeter a essas experimentações corporais para estruturar o processo cognitivo. Sim. A Munhoz colocou: é incrível como basta o incentivo para que a criança desenvolva grandes habilidades, mas muitas vezes é necessário um empurrãozinho. A escola sempre dá um Exatamente. empurrãozinho, né, Munhoz? Munhoz, ela é mãe? A Munhoz é mãe? Luana, eu acho que é a Luana. Luana. Então, Isso. é isso mesmo. Se a gente não der um empurrãozinho, né? É a mesma coisa nós, né? Nós adultos. Se alguém fizer por nós, nós vamos fazer? Lógico que não, Não né? Então, vamos. se tem É. alguém para espremer minha laranja e trazer meu suquinho aqui na minha mão, lógico que eu vou adorar, né? Mas Uhum. eu deixei de aprender alguma coisa. Com a criança é a mesma coisa. Se você levar tudo na mão dela, você está tolhendo a criatividade dela e a capacidade de aprendizado. Então, Sim. explorar é super importante. E quando a gente fala explorar, é explorar tudo, né? É explorar as possibilidades de movimento, as possibilidades de tato, as possibilidades olfativas. Então, quando a criança é pequena, a gente explora muito olfato, gustativo. Depois a gente esquece. Uhum. Parece que esse canal não existe mais, né? E só um É. parênteses aqui, né? Fazer só um parênteses aqui, depois voltar, tá? A gente não pode esquecer que uma das sequelas
duas das sequelas do Covid é a perda do olfato Ou do olfato e do sabor. e Verdade. Então, quantas pessoas assintomáticas que a gente ainda vai ter, enfim, a gente tem aí um percurso muito grande aí, né, para acontecer, quer dizer, o quanto que a psicomotricidade dentro da escola vai resgatar tudo isso, né? Eu não posso tocar no meu amiguinho, né? Mas eu posso estabelecer outros diálogos. Eu não posso encostar na mão, mas eu posso encostar no cotovelo, no joelho, né? O pé. O pé, eu posso criar uma brincadeirinha que encosta bumbum, encosta as costas, quer dizer, a exploração da comunicação, da criatividade, onde o mais importante é não perder o vínculo, né? Quando a gente fala de diálogo tônico, e na psicomotricidade a gente usa muito esse termo, quando eu falo de diálogo tônico, eu estou falando de corpo, né? Mas eu estou falando de expressão, né? Porque com o olhar eu tenho uma troca e um diálogo tônico que eu não preciso muitas vezes de um toque. E essa experimentação, ela é feita através do corpo, não é numa tela. É através das experimentações corporais, né? Então, numa brincadeira, por exemplo, de corre-cutia, né? Se eu não desenvolver a visão periférica que a gente falou, eu não vou conseguir olhar de rabo de olho que a criança acabou de passar e jogou aqui, né? Então, eu não mexi minha cabeça, mas eu tenho a capacidade da visão periférica de olhar e sentir que a proximidade da pessoa está aqui, ou escutar que os passos estão mais próximos. Então, numa brincadeira, eu estabeleço relações, eu estabeleço um processo cognitivo que vai me possibilitar lá na frente aquilo que a Fabi falou, né? Eu pego lá daquela memória corporal, daquela brincadeira, nossa, mas que eu perdi tempo com a brincadeira de corre-cutia, não, eu ganhei tempo, né? Eu ganhei experiência, eu ganhei processo, estrutura de processo cognitivo, né? Então a gente não pode deixar de observar tudo isso, deixar de aproveitar tudo isso, né? Inclusive, Fabi, às vezes eu recebo a avó que chega para o processo terapêutico e fala: nossa, tudo isso é uma bobagem, né? Na minha época não tinha terapia e a gente ia muito bem na escola, né? Aí sabe o que eu respondo para a avó? A senhora está certa. E a senhora ia com 7 anos para a escola. E antes dos 7 anos, o que a senhora fazia? Nadava no rio, subia no trepa-tepa, corria na rua, brincava de mãe de rua, guerra de mangueira, se lambuzava na lama, quer dizer, ajudava a cuidar dos irmãos. Ajudava a cuidar dos irmãos, ajudava a fazer comida, né? Então, ela estava ali, ó, ela estava preparando a praxia fina para a escrita, ela estava cuidando do irmão, ela estava tendo autonomia, ela estava trabalhando com a avidez, a hora que ela amarra o sapatinho, ela já está treinando para letra cursiva, para o lacinho do B, para a voltinha do V, enfim. Todo este processo de experimentação e de brincadeira que se vivia antigamente já era uma estrutura. Ela chegava no primeiro ano pronta. Ela já chegava para a praxia fina. Né? Aí a letra era bonita porque ela teve toda uma vivência de praxia fina global anterior. Né? Então, é sobre isso que a gente está falando. É o espaço da escola como um espaço de desenvolvimento neuropsicomotor natural. Né? A gente não precisa atropelar. Né? A criança não precisa virar adulto. Ela tem muito tempo para ser adulto. A infância é muito curta, perto ainda hoje, né, com a longevidade que existe, ela tem muito tempo aí para questões mais simbólicas, questões mais papel, letras. Então, todo esse processo mais refinado cognitivo, ela vai estruturar lá na frente. Mas ela precisa dessa base. Sem esta base, nós estamos colaborando para futuros transtornos de aprendizado. Né? Sim. E tudo acontece depois. Pode falar. Tudo acontece depois com muito mais facilidade, né? Com harmonia. Não é cansativo, né? Não é custoso para a criança, porque ela já viveu o corpo
E já está tudo ali prontinho para o aprendizado formal, né? Exatamente. E é isso que a gente fala, que o Piaget estudou para a gente e nós não exploramos muito. Então, quando ela chega ali na base formal, ela já viveu tudo aquilo, ela não queimou etapas. E sempre que a gente Sim. queima etapas, nós somos obrigados a voltar, nós somos obrigados a retornar, né? Então, quando aquela pessoa falou que basta um empurrãozinho, é lógico, se eu não colocar a criança no chão, ela não vai engatinhar, ela não vai rastejar, porque se ela tem tudo na mão, ela não precisa desenvolver essas habilidades, porque ela tem tudo na mão. E isso vai comprometê-la lá na frente, né? Mas existe o teclado, né? O fato da escrita não é só ter uma letra bonita, mas a escrita é a representação de todo o nosso pensamento, é a representação da utilização do nosso espaço e até do processo afetivo, né? Nossa letra, quando estamos mais cansados, ela é de um jeito, quando a gente está muito bem, ela é de outro jeito. Então, Com sono. com sono, cansado, né? E agora a gente vai ter essa repercussão também, as crianças ali no computador, como que vai Sim. voltar essa letra, né? Mas se eu tiver trabalhando muitas habilidades de dissociação de dedos, com a massinha, com toda essa estrutura, eu não perdi essa habilidade. Então, olha como é importante sempre a gente partir de um corpo, sempre a gente partir dos canais sensoriais desta criança. E é o que na psicomotricidade a gente chama de esquema imagem corporal, né? Que a hora que a criança representa uma figura humana, representa um corpo, ela vai representar as experiências vividas dela. Então, a criança pequenininha, ela vai representar uma cabeça e os braços saindo da cabeça, né? O senhor Batata. Por quê? A experimentação dela ainda não é de uma constituição de corpo extremamente elaborado. E assim a gente vai percebendo na evolução do desenho da criança como que depois a constituição da grafia e do desenho da letra vai se constituir também. Porque se a criança não consegue representar no dedo a mão, como que ela vai ter um significante e um significado de que a letra B cursiva é essa e é o B de bola, de boneca, mas que no meio de uma outra palavra ela aparece. Então, toda essa constituição de um aprendizado formal no Fundi 1, ele vai acontecer natural, harmônico, ele flui, né? Então, a criança tem aquele start da alfabetização, o start da alfabetização só acontece quando ela passa por todos esses processos. Ele é mágico, né? A criança, não é do dia para a noite que ela fala, eu sei. É essa construção, né? Essa memória que ela vai se remetendo lá atrás de uma constituição de corpo, que vem sendo construída. Vem sendo construída para a hora que chega no formal, acontece. Ela se remete lá para uma experimentação e acontece, né? Então, um conceito lá na frente que surge, por exemplo, o condensar, de quando a água evapora e se transforma em chuva. Quer dizer, a palavra condensar tem a ver com vapor, tem a ver com quente, tem a ver com gelado, com frio. Quer dizer, essas experimentações que ela fez lá atrás, de segurar o gelo, do vaporzinho que ela fez em várias experiências, a hora que ela lê isso, ela se remete, né? Do mesmo jeito que quando a gente lê um livro, a gente projeta imagens, a gente entra, né, naquele mundo. Por que a gente entra naquele mundo? Porque a gente já teve aquelas vivências, né? Então, a hora que o autor vai colocando, né, estou pisando naquela relva, estou sentindo o cheirinho da cachoeira. Quer dizer, se eu não tive essa experiência no meu corpo, a hora de uma leitura eu também não projeto, né? Eu não constituo toda essa projeção que a leitura de um livro possibilita. E futuramente... Temos 30 segundos. Que pena! Queria ficar aqui conversando muitos dias, Claudinha.
18 segundos, muito obrigada, de coração. Que delícia conversar com você. Gente, muitos elogios, agradecimentos. Obrigada a todo mundo, muitas escolas, alunos seus. Tem